E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está no ar o nosso programa Painel, habitualmente todas as semanas aqui, como vem ocorrendo há 12 anos praticamente. Né? Como eu tenho frisado aí, acho que uma vez, não é fácil manter um programa de televisão ou de rádio de uma forma ininterrupta por tanto tempo no ar. E por várias razões. Razões de pessoal, razões do próprio veículo de comunicação, razões de apoio comercial, enfim, um decide sair, ir embora, enfim e tal. E por isso eu quero agradecer quem tem sempre atendido aos convites aqui do painel, nunca tem dito não. Né? E por isso quero fazer uma referência toda especial aos 3 convidados que estão hoje e que casualmente deu a coincidência dos 3 estarem aqui hoje. Me refiro ao Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, de quem foi a ideia de se formar uma bancada tanto quanto possível permanente, né? Nem sempre foi possível. Ao menos um dos membros acabou se desligando e acabou indo residir num outro estado, hoje está de volta ao Rio Grande, mas enfim, a ideia foi dele e nós fomos substituindo então, né? E quero agradecer então também ao Dr. Mozart Lago, que também tem mesmo convidado sempre de última hora, o que é uma falha nossa, um pecado nosso, mas às vezes a gente se vê obrigado a isso. E também ao senhor Giorgio Corradi, sempre uma alegria poder contar com a disponibilidade de um homem de 94... Quase 5. 95 anos de na flor da idade. Com margem de erro de 2 anos. E tão lúcido, assim, contribuindo com tudo que ele viu aqui, passando, né, para os telespectadores aqui. Então, muito obrigado a todos aqui e tal. A gente tinha combinado uma série de coisas, eu vou passar assim, eu não vou me violentar, eu vou passar a bola para o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que pode abrir a fala de hoje aí sobre o que a gente vai abordar. Tem uma sugestão que depois a gente pode colocar à mesa aqui. Bem, boa noite a todos e uma boa noite especial a todos vocês que estão em casa e que há 12 anos nos assistem aqui, nos dão o privilégio da companhia de vocês. Dizer que é uma honra ter estado aqui desde o começo e ter estado sempre aqui quando possível, naturalmente, é mais do que necessário e é mais do que uma fala, digamos assim, protocolar. É que esse programa tem a virtude, acho que sempre falamos disso, né, de fazermos um bate-papo quase como se um rádio fosse. E aqui tratamos de vários assuntos e tratamos de várias óticas sobre determinados assuntos e de uma forma muito peculiar e muito multicultural. Às vezes ouvimos aqui ou acolá alguma ideia de que é só o pessoal de um lado, é só o pessoal que pensa de um jeito,
Acho que é uma crítica um pouco injusta, porque, na verdade, eu mesmo já tive em várias oportunidades aqui a oportunidade de efetivamente debater os assuntos com pessoas de várias orientações e de várias óticas sobre determinados assuntos, especialmente aqueles políticos que são tão caros e causam tantas discussões coléricas, por assim dizer, não é? Então, como você diz, hoje é sempre um privilégio um programa durar aí 12 anos no ar, e esperamos que muitos mais venham, né? E que não só nós estejamos por aqui, mas que deem continuidade a isso, né? E como digo, é sempre um privilégio meu estar aqui para aprender com o Mozart, para aprender com o Conrad, né? Ok. Eu também quero deixar sublinhado a quem me conhece durante esses 30, 40 anos quase de vida jornalística, que nós não temos preferências, não temos uma preferência por A ou por B, politicamente falando. Eu abri sempre todos os espaços, desde que fossem notícias, a todos os lados, desde a ponta esquerda à ponta direita, né? Todos eles sempre tiveram espaço. E as lideranças desses partidos ou tendências ou ideologias, ou enfim, dessas representações, dessas entidades políticas ou empresariais, são as próprias testemunhas, né? Quem duvidar eu posso chamar aqui para dar o seu depoimento. Mozart, mais uma vez, obrigado por estar aqui, Dr. Mozart. Muito obrigado pelo convite. Com essas pessoas do meu lado aqui ilustres. Na verdade, hoje estamos com a memória viva da cidade, do meu lado aqui. E eu acho que vai dar um belo programa. A gente acordou cedo para passar aqui, doutor Pittini. Não recomendo para o pessoal que está em casa, que aí fora está 5 graus. Mas o refletor aqui nos deixa mais caliente, né, Jorge? Graças, senhor. Obrigado por convidar e buscar o seu Jorge. Seja bem-vindo mais uma vez. Em primeiro lugar, eu é que agradeço pelo convite. Tenho satisfação em cumprimentá-lo, cumprimentar o Dr. Pittini e o colega Lago. De costume, quando eu tenho vindo aqui, sempre a convite, tenho falado sobre coisas de anos passados. Por quê? É um assunto que não agride ninguém e que muitas pessoas ficam felizes em ouvir alguma coisa que passou há muitos anos. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Ok. Muito bom. Nós estamos no ano de 2022 e é um ano atípico, né? Nós vamos ter eleições esse ano e as manifestações que serão feitas aqui não visam nem A, nem B, nem C, nem de A e nem a Z. Quero deixar bem claro isso. As manifestações serão feitas no sentido do processo eleitoral. E nesse sentido do processo eleitoral, eu me permito fazer uma observação. Esses dias eu estava na minha fisioterapeuta, com a minha fisioterapeuta, e a gente estava conversando sobre várias coisas, e eu disse para ela assim, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que o mundo está desmoronando. Isso foi numa quinta-feira. No domingo subsequente, o jornal Estado de São Paulo replicou uma matéria do New York Times, né? Quase na mesma linha, não me lembro o título, fui procurar hoje, eu não consegui encontrar, mas era dizer assim,
que está acontecendo com o mundo. Então levantou-se naquele artigo várias coisas, assim como nós vivemos um tempo de guerra guerra lá na Europa, um período de intolerância, um período de ódio, um período de brigas em estádios, fora dos estádios, um período de migrações, acho que poucas vezes vista, um período de inflação altíssima, ou alta, nos Estados Unidos, o que é uma novidade. 255 mil trabalhadores norte-americanos buscando seguro de desemprego, que também é um fato novo, ao menos pelo que eu li. Ausência de lideranças pelo mundo afora. Como se mede o sucesso de um programa de seguro-desemprego? Não por quantas pessoas acorrem ou buscam o seguro-desemprego, mas pelo número de pessoas que saem do seguro-desemprego. Isso já dizia o famoso Ronald Reagan, né? Que foi um luminar presidente da República Americana, republicano, e junto na época da década de 80 com a Margaret Thatcher, da Inglaterra, e ele dizia isso, dentre outras pérolas, do tipo que o Estado, o que mais pode atrapalhar a vida do cidadão é o Estado. Se o Estado não atrapalhar, já é um grande negócio. Né? Então ele era um defensor voraz e muito enfático da livre iniciativa, do mercado como a única solução para retirar as pessoas da miséria, e ele dizia essa frase, e aí por isso eu te interrompi quando falaste de seguro-desemprego, que o sucesso de um programa de seguro-desemprego se mede pelo número de pessoas que saem dele, porque estão empregadas, e não pelo número de pessoas que nele entram. Né? E veja que interessante, o capitalismo, o tão criticado capitalismo como forma de inclusão das pessoas e como forma de geração de riqueza e de valor, ele é o único capaz de efetivamente promover uma revolução econômica de magnitude e atirar as pessoas da extrema pobreza, e tirar as pessoas da miséria e dar o mínimo existencial a elas. O professor Stephen Kunitz, que é um conhecido professor brasileiro de administração, especificamente de administração, esses dias publicou numa rede social alguma coisa, eu não tenho a precisão dos dados, mas é alguma coisa assim, a humanidade vivia lá por 1850, 1870, vivia com 92% de pobreza, Mozart, de miséria. Uhum. E o capitalismo e a geração de valor e a geração da atividade econômica não atrapalhada pelo Estado e minimamente condicionada pelo Estado, mesmo com as guerras, teve o condão de transformar esses 92% de pobreza em prosperidade. E hoje você tem praticamente 90% de pessoas que vivem em condições de sobrevivência dignas, e há 9% de pessoas no mundo, na maioria das vezes na África, nos países conflagrados da África, que vivem hoje em extrema miséria. Quer dizer, é um dado fantástico, porque mostra que economicamente a sociedade se salva e ela prospera como um todo quando você tem pouco Estado, o Estado que garanta o mínimo existencial, que garanta o mínimo organizacional para as pessoas. É o Estado que tem que garantir que não entre na tua casa lá, Mozart, que tenham ruas, que tenham meios de transportes, que tenha livre circulação de bens, pessoas e serviços, né? E é isso, e no máximo garantir uma saúde, uma polícia, um poder judiciário que julgue, que dê a cada um o que é seu. Agora, fora isso, o Estado tem que estar fora e tem a função de propiciar que as pessoas se desenvolvam, que gerem valor. Esses dias eu ouvia, dentro dessa ideia, a crítica, choveu gente no Twitter dizendo que o Elon Musk, que queria comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares,
e que ostentava então uma fortuna próxima a 300 bilhões de dólares, que ele deveria fazer caridade com o dinheiro, que deveria, onde já se viu ter alguém tão rico quanto ele e gente passando fome. Ora, essa é a maior falácia que existe. Para se ter ideia, para os 300 bilhões de patrimônio que o dono da Tesla ostentava, ele gerou riqueza calculada em 1,3 trilhão de dólares nos Estados Unidos. Então vejam, a sociedade é feita, as pessoas são feitas com gente mais capaz, com gente menos capaz, com gente com inteligência cinética, uma das espécies de inteligência, que é a inteligência esportiva, e aí nós vemos esses gênios do futebol, esses gênios do atletismo. Existem pessoas que são o suprassumo da inteligência intelectual, que são os intelectuais, da inteligência matemática, da inteligência científica, isso sempre vai haver. E você querer planificar todo mundo na mesma digamos assim, na mesma ideia de que essa planificação faz as pessoas mais iguais, é um tremendo e monstruoso equívoco. E isso tem só o condão de você amputar as habilidades pessoais de cada um e você retirar esse tipo de coisa que, no exemplo que eu dei, aí o Elon Musk gera 1,3 trilhão em riqueza. Então, quanta gente que ganha dinheiro, que sobrevive, que enriquece, inclusive, nas ideias dele ou com a empresa dele. E assim como ele, se multiplica isso por milhares de empresas ao redor do mundo, não é? Então, existem 200 e poucas milhões de empresas no mundo inteiro e essas empresas só geram valor. E só geram valor não só para elas, para todo aquele círculo de pessoas que delas dependem, que delas sobrevivem. E é isso que faz a sociedade prosperar. Quer dizer, mas ontem em Buenos Aires houve uma manifestação gigantesca, acabei de ler no Clarim, dos produtores rurais. Invadiram a Avenida de Maio com suas máquinas para protestar contra o governo que recolhe 35% em toda a produção agrícola que sai na exportação. E aí o governo ontem baixou um ato diminuindo um pouquinho esses 35% e os caras não gostaram. Então eles não exportam nada porque eles têm que pagar 35% de imposto no dólar que entra lá. E a Argentina deixa de recolher essa exportação. Eu ia fazer uma parte, eu pedir uma parte ao doutor Mozart, só porque ele falou da Argentina, Odi, me desculpa mas eu o atropelo. fazer uma parte sobre o que o senhor falou. Ok. A Argentina foi, Mozart, e salvo um equívoco muito grande da minha parte, na década de 50, final de 40, 50, a terceira maior economia do mundo. Tudo que existe construído em Buenos Aires, que quem já foi uma vez para lá fica impressionado com aquilo, porque é de fato suntuoso, é incompatível com um país que hoje vai para a miséria como gerava há 30 anos atrás, gerava quase metade do PIB da América Latina e hoje gera uma fração do que gerava há 30, 40 anos atrás. Aquele governo porque o governo peronista que entrou lá na década de 60 com esse discurso de vamos tirar, discurso Robin Hood, né? Vamos tirar dos ricos para dar para os pobres, em vez de estimular a atividade econômica cada vez mais e que essa atividade gerasse valor, gerasse riqueza que contemplasse a todos. Então, o peronismo se instala na Argentina e a Argentina decai de lá desde a década de 60 e eles são, lamentavelmente, um país culturalmente muito dependente do Estado, muito dependente das promessas milagrosas de que o governo vai fazer, de que o governo vai atender os pobres, de que o governo vai dar dinheiro para as pessoas e vai dar o assistencialismo. E nessa brincadeira, artificialmente a Argentina faz coisas bizonhas e bizarras. O presidente Alberto Fernandes, que é discípulo da escola peronista lá na Argentina, esses dias foi para a TV para dizer o seguinte: vejam os senhores aí de casa, que tem uma memória inflacionária nossa aí, que no Brasil, até 30 anos atrás, havia uma memória inflacionária muito pujante. Olha, diz ele, quanto mais dinheiro nós imprimimos, mais as coisas sobem de valor. Mas é óbvio, né?
Isso é uma obviedade, chega a ser bizonho, bizarro dizer uma coisa dessas. Então, ele resolveu a crise como? Imprimindo dinheiro para dar dinheiro para as pessoas. O que acontece quando tem mais dinheiro no mercado? As coisas começam a valer menos nominalmente. E a inflação hoje na Argentina já se fala em 70%, 80% ao ano. Então, hoje um dólar lá vale 330 pesos por um dólar. Por um dólar no mercado ou paralelo, 60 né? por um real. Então agora isso... ele sobe o ticket de ônibus 60%. É isso aí. Então o cara não tem mais dinheiro no bolso para porque pegar o ônibus. se imprimir o dinheiro... Detalhe, essa impressão de dinheiro... Essa impressão de dinheiro, ela foi feita na economia do mundo inteiro. É por isso que a Inglaterra tem o maior índice de inflação dos últimos 40 anos. 10% ao ano na Inglaterra é um monstro, eles não são acostumados com isso. Eles nunca tiveram isso. Então, nos Estados Unidos, mesma coisa, mais que 10% é um monstro. Então, se previu o quê no início da pandemia? Que haveria um estancamento da atividade econômica pelos lockdowns que foram praticados no mundo, e aquilo ali faria a riqueza parar de circular, que é a riqueza que gera valor. E esta riqueza, parando de circular, não agregava mais valor, então faltaria dinheiro no mundo. Ok, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, enfim, a Itália, a Espanha, todos imprimiram dinheiro, todos. Qual é o efeito disso? Inflação, porque você amplia a base monetária sem a respectiva geração de riqueza. E essa inflação vem, como é que você combate a inflação agora, pós-pandemia, quando a atividade econômica começa a se mexer e atingir níveis de normalidade? Tirando o dinheiro de circulação. O Banco Central americano, o Federal Reserve, ele tirava de circulação 4 bilhões de dólares por semana, até 3 ou 4 meses atrás. Para quê? Para conter a inflação, para diminuir a base monetária, né? E com esse artifício, digamos assim, cambial, diminuir a inflação. Pois o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, vai para a TV dizer que, olha, não sei como, quanto mais dinheiro a gente imprime, mais inflação tem, mas é óbvio, isso se fez no Brasil durante muitos anos, né? Então não tem fórmula mágica na economia. Não tem fórmula mágica na economia. Os juros, como é que o Brasil atacou isso? Aumentando os juros. Aí quando ele aumenta os juros de 2% ao ano, que foi no ano de pandemia, para hoje, de praticamente 14% ao ano, ele estanca. Claro, ele encarece a atividade econômica, por um lado, e isso cria recessão, mas ele estanca a gastança, porque antes o que acontecia? Eu tenho um dinheiro que está no banco lá, me rendendo 2%, eu vou investir esse dinheiro, vou gastar, porque não compensa ficar lá. Então o país aumenta o juro para manter o dinheiro no banco, claro. E tem dado resultado. A ponto de os economistas serem mais ou menos unânimes de que a curva de juros no Brasil vai chegar num patamar de 14%, 15%, máximo 16% ao ano, até agosto deste ano, né, para assegurar justamente a atividade econômica e mesmo assim com as revisões de crescimento puxadas para cima, o único país do mundo com as revisões puxadas para cima hoje, o crescimento estimado em 1,7% do PIB, né? Isso são dados. E enquanto os outros países estão com PIB negativo. Então as revisões de crescimento do PIB brasileiro foram durante esse ano 2022, foram todas revisadas para cima, de forma que essa política de juros do Banco Central tem se mostrado de alguma forma exitosa. Jorge, quer falar alguma coisa sobre... Eu posso perguntar para o Jorge? Pode, mas eu também tenho aquela parte que eu queria fazer com ela. Eu acho que o assunto está bem interessante e atual. Então podemos eu só vou fazer então a parte que eu ia pedir para o doutor Pittini. Aquela abertura que eu fiz ali sobre aquele que eu falei que achava que o mundo estava... Eu tinha a impressão que o mundo estava desmoronando, uma série de coisas, e o artigo aquele que saiu, o doutor Pittini não leu o artigo, com certeza, mas atirou na mosca, porque o título, apesar de ser quase igual ao que eu tinha imaginado, pensado que o mundo estava diferente, mudando uma série de coisas, uma série de coisas novas no mundo inteiro, o cara faz um subtítulo e põe assim, o jornalista, autor, né, faz assim: apesar disso, as estatísticas indicam que o mundo hoje está melhor.
né? Então, venha a fechar com o que o senhor disse, ou seja, apesar de tudo que está acontecendo, né, e a pandemia foi um exemplo aí, nós temos as guerras, esses conflitos, uma expansão aí de falta de tolerância, uma série de coisas, né? Que pergunta o senhor ia fazer? Eu queria perguntar para o Jorge Pitinin, como é que ele fazia para comprar uma geladeira lá quando tu casou? Ou quando tu era jovem? Como é que o senhor comprava uma geladeira? Tinha geladeira? Tinha o produto? Olha, E agora, me explica. não sei se é uma curiosidade importante, mas em 1950, eu casei em 51, quando eu estava Lá no Brasil, Medianeira. ainda não se fabricava geladeira residencial. Em 50. Eu, quando casei, eu Mas ganhei uma geladeira de Pensei que estava velho, eu presente sou novinho. do meu tio Mário Corradi, que importou 3 dos Estados Unidos. Uma para ele, uma ele deu de presente para o meu pai e uma ele deu para mim de presente de casamento. E aí, doutor? E aí é o seguinte, Em 50. e não aí tinha é o seguinte, geladeira. isso é o que eu falei Não, antes. onde é que o Di comprou essa jaqueta? Então, mas o que faz o que hoje você vai na Avenida Maurício Tá Cardoso, cheio. aqui está cheio de lojas de geladeira, abre a internet, está cheio de lojas de geladeira. Abriu a fábrica, Fábricas, que veio filial de lá. fábricas e especialmente a escala, a produção em escala. Você fazer 10 geladeiras tem um custo. Você fazer 10.000 geladeiras, Teve você alguém que diminui teve- muito. Alguém teve que inventar isso por seu mérito, Springer. e alguém tem que ser remunerado por este mérito. E alguém tem que ser remunerado por investir o seu dinheiro, por assumir o risco da atividade econômica para gerar um bem de altíssima penetração social, de altíssimo consumo e um dos bens mais responsáveis pelo aumento da longevidade na média de vida da população mundial. Então, imagina os senhores em casa que em 1951, quando o Corradi casou, não tinha geladeira. Como é que se conservavam as coisas? Como é que ficava a saúde das pessoas consumindo carne, às vezes vencida, às vezes com alguma coisa estragada? Então era isso. Sabe como é que faziam lá em Vacaria? Faziam um buraco no meio da cozinha com uma tampa, um túnel, e enfiavam as coisas no túnel, porque tem mais refrigeração. Para ficar lá mais embaixo. fresquinho, né? E isso envolto tudo em banha. Isso eu conheci para selar Vacaria. o alimento, para o alimento não estragar. Então você comia nessas condições de higiene lá na década de 50, que não é muito. Hoje nós vivemos aqui 71 anos depois, com condições plenas de sobrevivência, com comida à vontade. Você vai em qualquer restaurante por aí, você come de forma barata, alimento de qualidade, No supermercado tem. alimento conservado. Você vai no mercado, tem a carne conservada lá fresquinha. Quer dizer, isso foi um ganho em termos de humanidade, em termos de longevidade, e só 70 anos para cá, que é impressionante. E esse tipo de coisa na evolução social se dá pelo quê? Linka no discurso, pela a economia em escala, ao empresariado, as 200, eu estava olhando os dados que eu referi antes, as 235 milhões de empresas no mundo que geram ideias, geram tecnologias, geram produtos que vão ser produzidos para melhorar a vida das pessoas, e isso é um círculo vicioso. E é isso que traz a inclusão, e é isso que inclui as pessoas para cima da linha da miséria e da sobrevivência. Os dados que eu falei antes são os seguintes, só para corrigir, deixá-los bem precisos. Em 1820, 92% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. 92% do mundo mundial. Do mundo. Pela atividade... 1820, são 200 anos. Hoje, são apenas 9% da população mundial que vive abaixo da linha da pobreza. Apenas 9%. Quer dizer, em 200 anos de evolução, isso é nada. Se nós considerarmos que a idade do homem do homem moderno é 40 mil anos. Então, 200 anos é nada. Você veja o que você vivia há
há 200 anos atrás e o que você vive hoje, e nós estamos aqui, o testemunho vivo do Conrad que nos diz isso, essa preciosidade de informação de que em 1950 uma das coisas mais desejadas era uma geladeira. Com certeza. Bom, eu quebrei um lustre na sala dos nossos vizinhos, né? Da dona Luísa, que Deus a tenha, né? Dos meus amigos Jorge e Ademir, enfim, né? Na Copa do Mundo de 1970, porque nós não tínhamos televisão em casa e eles tinham. Então, houve um ajuntamento de outras pessoas e tal, entre eles estava um guri chamado Adelar, que era eu. Né? E quando o Pelé fez o gol de cabeça, né? Todo mundo na sala, com aquela imagem, né? Quando o Pelé fez o gol de cabeça, todo mundo saltou e eu tive a sorte de saltar e soquear o lustre da dona Luísa. Se não te cobraram até hoje, prescreveu já. Não, já tinha que ver televisão na casa do vizinho, que era o meu caso. Isso aconteceu na década de 50 com a geladeira, depois na década de 70 com o televisor. Contam, essa é clássica, as histórias do Adelino Colombo, fundador da Colombo, que construiu todo o seu império e a rede de loja vendendo televisores, de porta em porta. Como era uma novidade na época, vender televisor. Hoje, as residências têm uma TV cada quarto, e é baratíssimo para comprar uma TV. Há uns anos atrás, eu coloquei 45 metros de grama Mozart na minha casa, num canto da minha casa lá, não maior que o nosso estúdio aqui, né? Custou mais caro que uma televisão a grama. E eu não sou tão velho assim. Barata, né? E aí eu olhei para o meu amigo, dono da empresa que colocou lá, e disse, fulano, é mais caro que uma televisão. Grama, uns anos atrás nós plantávamos a grama, agora daí, claro, ela vem toda já pronta, né, quadradinha, tá? Mas a grama custa mais caro que uma televisão. Mas o Petininho, eu tô lá na UPF em 64, Revolução, os caras tinham televisão em Passo Fundo. Um aqui, um ali. Nós tínhamos que ir na casa do Rota, que eles tinham televisão para a gente ver os musicais da Record. Os festivais de música, Jorge. E conheceu o Roberto Carlos, essa gente, naqueles programas. Chegava em Erechim de férias aqui, eu tinha um belo problema. Não tinha uma TV em Erechim, em 64. Não faz muito, né? É a época da minha profissão, 50 anos. Não faz muito. E o senhor tinha que comprar geladeira dos Estados Unidos. Eu vou fazer um parênteses da televisão. Em 1960, eu abri uma loja de eletrodoméstico, a primeira do oeste do Paraná, em Francisco Beltrão. Aí eu ia a São Paulo fazer compras e a gente vendia muito rádio. Entre rádios e outros objetos normais TV, né? do eletrodoméstico, eu comprei uma televisão de curioso para mim. Eu trouxe para casa. Tinham inaugurado aqui em Erechim a TV Erechim, Canal 2. Eu fiquei 5 anos com aquele aparelho de televisão, ligando cada vez em quando, para ele mostrar assim, TV Erechim, Canal 2. Só? 5 anos. Que foi, se eu não me engano, a segunda sucursal da RBS no estado. A primeira foi em Caxias. Petininho, eu ia para a Europa e para andar de Mercedes eu tinha que pegar o táxi em Lisboa, para dizer que eu tinha andado de Mercedes. Agora está aqui na minha frente o teu carro aí, Mercedes, né? Isso é o que tu está falando. Não, generalizou tudo. É mentira. Mas o Jorge me falou uma coisa boa, que é muito complicado aprender a falar alemão, né, Jorge? Deve ser. A minha Mercedes também está funcionando. Não, mas o exemplo serve. Mercedes, BMW, hoje tem fábrica no mundo inteiro. E no Brasil tem fábrica da Mercedes que desativaram, mas enfim, tinha até ano passado. Então, isso mostra como a economia em escala
E a atividade econômica abre e enriquece as pessoas junto, enriquece nos termos, né, das suas devidas capacidades, não é só o dono, né? Não é só o dono. O próprio Stephen Kunitz, esse que eu falei, ele conta uma história de que as empresas do avô dele, na guerra, foram desapropriadas em algum lugar, se não me engano, na Polônia, em algum lugar assim, na Polônia. E aí passou, os pais vieram para o Brasil, passou lá 30, 40 anos, e os empregados tomaram conta, porque houve um regime socialista ali, empregados tomaram conta da empresa, né, era uma empresa de tecelagem, e tomaram conta e lá ficaram. Primeira providência que fizeram foi todos os empregados que tomaram conta da empresa, o Estado desapropriou, né, primeiro o Estado entrou lá e deu para os empregados gerirem, né, sob o argumento da não exploração da mais-valia, que é o discurso marxista, da exploração do capital-trabalho, do trabalho pelo capital. Então aí o Estado entrou lá, tirou a empresa dele, do avô dele, deu para os empregados e disse, agora é de vocês, agora vocês que são os efetivos trabalhadores, vocês é que são os donos do seu próprio negócio. Primeira medida deles, imediatamente se aumentaram os salários em 10% e continuaram trabalhando. Bom, passa-se 30 anos, 40 anos, a empresa nunca investiu nada em modernização, devolveram, o socialismo, devolveram para a família dele. Aí ele sai do Brasil e vai lá olhar a empresa. Não tinha nada mais. As máquinas eram as mesmas de 40 anos atrás, portanto nada competitivas mais, manutenção não existia mais, os prédios caindo, então não existia mais essa fábrica. Né? Então porque não havia um dono. Essa é a lógica. Então quando há um dono, que o negócio é dele, ele vai ganhar mais, óbvio que ele vai ganhar mais, mas é ele que está arcando com o risco do empreendedorismo, o risco de uma quebra, o risco de ele botar todo o patrimônio dele lá e não ver mais nada de volta, e que obviamente, assim, quanto melhor for a atividade dele, mais ele pode, melhor em termos de sucesso econômico, mais ele pode aumentar salário, mais ele pode tirar todos os seus empregados de uma linha de miséria e daqui a pouco uma linha melhor de sobrevivência e daqui a pouco cada vez melhor. Então, esse é o milagre do capitalismo, né? A Caixa Federal só libera meu cartão de crédito se eu levar o celular. É uma coisa nova na minha vida também. Nós temos uma pessoa aqui, que é o senhor Jorge, que eu não estou com o celular e não me libera o cartão, então eu não posso viajar, porque eu não tenho cartão de crédito. Muitos riscos, né? O senhor empreendeu em várias. Será que a justiça brasileira me resolve? Sempre correu e corre sempre. Mas é por segurança, Mozart. É por segurança. Tem que levar o cartão lá. É por segurança. Segurança lá. Aí eu tenho que aprender tecnologia. Muito bem, nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Jerzy Cieslak, o Daniel, né, pelo passamento da esposa dele, a Rose, que foi minha vizinha, nossa vizinha, amiga da minha mãe durante muitos anos. E o Danielão, dispensa a apresentação, o Danielão, carinhosamente, né, que foi professor de educação física, jogador de futebol, né, e tem suas origens ali na Escola Branca, né, e também, por extensão, a toda a família Komozinski, né, que também viu o passamento da ex-pró-reitora de pesquisa e extensão, né, e pós-graduação, a professora da qual eu também pude ser colega lá na reitoria da URI, a professora Leonira Komozinski. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região.
Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, estamos retomando o nosso painel de hoje aqui com Luiz Gustavo Zanella Pittinin, Jorge Corradi e Mozart Lago. Gostaria de passar a palavra um pouquinho do seu Jorge Corradi, que cedeu, né, assim como todos os demais, saiu de casa e tal, veio aqui. Que peça é essa aqui que o senhor trouxe aqui? Que tem a ver com o nosso programa? O que é isso aí? Em outras ocasiões, especialmente, o Lago trouxe alguma coisa aqui para exibir aos telespectadores. Eu me lembrei, eu tenho na minha casa algumas obras de arte, né, que sempre juntei por gostar. Essa peça aqui, que aqui está, aparentemente, é um vaso. Né? É de cobre. Isto foi feito há mais de 100 anos por um tio meu, que era militar e trabalhava nas oficinas do Exército na manutenção de material bélico. Isto aqui é o cartucho de uma bomba de canhão da guerra de 1914 a 1918. Depois que ele se aposentou nos anos 20, ele fez isto aqui a ponteirinho. Numa viagem que a minha mãe foi para a Itália, foi visitar esses meus tios. O tio já era falecido, a tia era viva. Na realidade, o tio era político. Um tio político se chamava Giuseppe Mazzone. Era casado com uma irmã do meu pai que se chamava Maria. Então a minha mãe disse para a cunhada dela, chegou num cantinho da casa, aquele lugarzinho nos fundos da casa onde tem juntado droga, tinha lustres, candelabros, tudo coisas feitas com resíduos de peças do exército, que meu tio brincava e fazia obras de arte. Aí a minha mãe viu este vaso e disse para a cunhada dela, Maria, o que tu faz com isso? Essa porcaria do Giuseppe. Disse, tu me dá para mim esse vaso? Sim, sim, pode levar. E aí minha mãe trouxe. Aí quando a minha mãe faleceu, que foi a última, meu pai faleceu antes, depois faleceu a mãe. Eu tenho 2 irmãos. Entre os 3 irmãos conversamos e eu disse para os meus irmãos, olha, o que tem no apartamento da mãe é de vocês 2. Dividam sem briga. Eu não quero nada. Eu só quero esse vaso que a mãe trouxe. Eu estou vendo ali a data de 1918. Diz aqui, Guerra Europeia. Engraçado, mas né? Que está escrito em italiano, mas é exatamente a mesma grafia do português. Só a pronúncia que é diferente, né? Porque eles dizem guerra, nós dissemos guerra.
escreve-se da mesma maneira. Guerra Europeia de 1914 a 1918. É uma peça única no mundo. Mozart. E eu, doutor Pittinin, trouxe aqui um negócio que eu comprei no antiquário em Boston, a caminho do Canadá, 200 anos dos Estados Unidos, que em agosto é os 200 anos da República Brasileira, né? E eu não vi nada acontecendo na pátria brasileira em homenagem a uma data tão simbólica. 7 de setembro é 200 anos do Brasil. E esse aqui é dos Estados Unidos, que é a águia, que é o símbolo lá, né, com a data aqui, que é o bicentenário, né? Que ano comprou isso aí, Mozart? Comprei no caminho de Boston para o Canadá. Mas que ano? Dá uns 20 anos atrás. Aqui tinha um veludo por baixo que desapareceu. É uma bela peça, né? Bela. E aí, como eu achei que a gente podia falar aí dos 200 anos da pátria brasileira, mas aí eu tenho um estado de demência na pátria, Jorge, que ninguém está falando nada, mas está saindo 2 moedas, né? 2 moedas, parece, né? 2 moedas. Mas podia sair um selo, podia sair um desfile dos fuzileiros navais, alguma coisa. Aí vamos cair na política, então. Vamos. Fica proibido, Jorge, qualquer escândalo até o Natal, tá bom? Depois do Natal, a gente vai para a praia. Boa. Eu acho que esse ano aí, acho que o pessoal vai poder realmente viajar mais, né? Porque parece que a pandemia está dando uma trégua aí, ao menos os bailes, as reuniões que a gente tem ouvido falar, mas a Argentina tem começou estado a melhorar, bastante né? frequentados. Começou a vento muito depressa, os pinguins devem estar chegando e amanhã deve dar uma geadinha, né? Então Mas a Argentina começou a exportar coisa. O Di fala em viagem e eu queria aqui dizer uma coisa que é incrível. Mozart, nós estávamos falando no intervalo de que o horário de ônibus atrasou 1 hora, é isso que você me disse, Mozart? 1h30. De Porto Alegre a Erechim, que é o nosso meio de transporte aqui mais, digamos assim, mais frequente, né? As pessoas vão de Erechim a Porto Alegre, capital do estado, isso é natural, mas é deveras e muito preocupante que a gente tenha esse meio de transporte piorado no decorrer dos anos, e piorado muito. E eu digo isso por experiência própria, porque a minha rotina andar de carro, com o meu carro, entre Porto Alegre e Erechim, a estrada está muito boa. Está boa, né? Está muito boa, não tem buraco, não tem... Tem algum movimento, porque justamente o tráfego vai aumentando. Agora estão terminando a duplicação até 25 quilômetros depois de Lajeado, no sentido Erechim, né? Bem, né? Mas já tem várias pistas dupla, de Getúlio aqui também, já tem para Passo Fundo. Então está muito boa a estrada, nunca teve tão boa assim. E, incrivelmente, o transporte rodoviário de ônibus, por ônibus a Porto Alegre, além de ser caro e caríssimo, está demorando 6 horas, Mozart. 8 horas. 8 horas. Então, assim, ó, eu não entendo, e eu acho que assim é uma dificuldade minha, eu não entendo como que uma viagem que há 20 anos atrás durava 5 horas, hoje dura 6, 7, 8, como tu está dizendo. Tá? Como isso acontece? Outra coisa que eu não entendo, como que um ônibus que custa ali seus 700 mil reais para o dono da empresa, 500, 600, 700, 800, vamos lá, 1 milhão, ele consegue cobrar 200 reais de passagem de Erechim a Porto Alegre? E como é que eu pago uma passagem em preço normal, e aqui vou dar um testemunho pessoal, de Porto Alegre, de avião, de Porto Alegre a Natal, e um avião custa milhões de dólares, custa 700 reais, 800 reais, 900 reais para fazer 4.500 quilômetros de avião. Né? E um avião moderno, um avião e que dura uma viagem para cruzar o Brasil
4 horas e 25 minutos, direto. Mas esse caso que o Mozart... Então, isso, desculpa, mas isso é um escândalo. E é um escárnio com o pessoal que depende desse transporte Erechim-Porto Alegre e que depende de estar no ônibus. E aí depois se fala que as rodoviárias não têm, e estão falando em desativar a rodoviária de Erechim, porque não tem rentabilidade, porque não se sustenta economicamente. Mas, poxa vida, um ônibus que a passagem custa R$200, R$200 dá para ir de carro. As pessoas vão de carro para Porto Alegre, com esse combustível num carro econômico. Né? Então, alguma coisa tem que ser pensada nisso, alguma coisa tem que ser melhorada nisso. Porque o transporte aéreo vai evoluindo, o transporte aéreo vai ficando cada vez melhor e a gente espera que daqui a pouco tempo haja linhas aéreas regionais, que é uma coisa que se fala muito recorrentemente, com aviões a preços módicos daqui à capital do estado. Módico, eu digo, similar a ônibus, a R$200. Por quê? E só, como nós falamos antes na questão das geladeiras, só a escala faz isso, Mozart. Você tem que botar um avião aqui com 70 lugares e ele tem que sair lotado todos os dias. Aí vai funcionar, vai dar a rentabilidade esperada pela companhia aérea e vai sustentar um voo daqui a Porto Alegre diário, que seja, ou cada 2 ou 3 dias. Abriu vacaria Porto Alegre. E essa é a ideia. Mas eu não concebo, e eu volto a dizer isso, que uma viagem que durava 5 horas e meia, 6, há 20 anos atrás, com estradas bem piores, hoje dure 8 horas. Eu não concebo isso. Não foi uma excepcionalidade? Não foi. Porque quando não dura 8 horas, dura 7. No final de semana, uma pessoa das minhas relações foi e levou 6 horas e meia. Mas, há 20 anos atrás levava 5 horas e meia. Como é que hoje dura 6 horas e meia uma viagem de 370 quilômetros? A obediência às regras de andar dentro da... Bom, andando a 20 por hora não acontece nada, nunca. Não, se você colocar assim, 5 horas e meia está mais do que suficiente para obedecer todas as regras direitinho e chegar no horário. Assim, é uma coisa se considerar cara e demorada. Da estrada. E se considerar a melhoria da estrada. E que há 20 anos atrás não existia a duplicação de Lajeado a Porto Alegre. Hoje existe. Sim. Toda ela. Mudou. Drasticamente. Isso mudou drasticamente. Pitininho, só fazendo um parênteses na aviação. Nas décadas de 50, 60, nós tínhamos 4 companhias aéreas que faziam Erechim com voo diário. Eu trabalhava com madeireira e vendia em Porto Alegre, em Pelotas, em Bagé, Livramento. Eu sempre ia de avião, tinha avião diário em Erechim. Isso vejo que o nosso país tem umas coisas que vão ladeira abaixo, né? E hoje nós não temos um voo diário sequer a capital do estado. Sim. Né? Sequer a capital do estado. Mas eu volto à velha tese. O que faz isso ser rentável para o empresário? Gente usando. Sim. E gente comprando. Pois naquele tempo que eu mencionei, os aviões saíam de Erechim lotados. Mas isso não é uma coisa de Erechim, porque em Chapecó tem. Chapecó tem. Talvez em alguma medida, acho que sim. Acho que em alguma medida, sim. Pode ser uma coisa... Nossa, né? Nossa, né? Da nossa cultura, ou sei lá. Eu acho do nosso interesse político nisso aí, em manter um interesse, manter digamos assim, manter um foco nisso, de estímulo a esse tipo de transporte mais permanentemente, porque não adianta hoje bota um prefeito ali ou qualquer um que tem algum poder de demanda, não, agora nós vamos criar as condições. Então não cria as condições agora. Isso é um processo que tem que ter sido criado. Esse voo que nós temos hoje a cada 2 dias, a cada 3 dias? Eu não sei. Eu sei que quando eu vi ele era caro, e aí já é um problema. Você quer pagar R$500 para ir a Porto Alegre, daí é complicado. Aí o pessoal já não vai. Legal, o horário é 6 da tarde. Aí baixa a neblina, o voo não sai, você não tem certeza. Isso é um problema. Daí assim, daí veja. Um voo que sai daqui às 6 da tarde. Qual é a lógica? É o erechinense sai daqui para fazer algum negócio em Porto Alegre. Então, ele sai daqui, já é caro o voo. Chega lá, ele tem que dormir, hotel. Certo? Aí ele passa o dia fazendo os negócios dele. Tá? O outro voo vai sair de manhã, né? De lá? Não. De tarde de novo, 6 da tarde lá. Bom, então tem uma diária de hotel. Uma diária de hotel. Mas havia um voo que saía de lá, de Porto Alegre para Erechim, de manhã. Isso. Então, o que acontecia? A pessoa sai daqui,
vai a Porto Alegre, chega lá, não dorme uma diária de hotel, trabalha o dia inteiro, aí quer voltar de avião, tem que mais uma diária para vir de manhã cedo. Então é totalmente fora da mão, né? Mas quem vem de São Paulo, por exemplo, já tem que ir a Chapecó para chegar aqui depois de ônibus ou de van. Pega Chapecó, Navegantes da Vida, lá dessa. Mais alguma coisa, senhores? Que situação? Então o tá, Jorge eu falou quero... coisa muito boa. Todos morrem. De repente, até eu. Ele me falou ontem isso. Sob protesto, né? É fato, isso é fato. E a vida é curta, sabe-se que a vida é curta. Passa num piscar de olhos. Esse é um evento inexorável. Não tem... Tem um minuto ainda. Pode ser. Ô Jorge, o que quer dizer a coisa osca que vocês falavam? O quê? Osca. Encardida. É isso? Provavelmente. Quer dizer, Uma gíria de vocês lá. não, de vocês não, mais tua que minha. Ok, eu agradeço então a presença do Dr. Luiz Gustavo Mas, Zanella Pittini. Isso aí é algo complicado. Agradeço a presença também do senhor Jorge Corradi, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por contribuir, né, com esse fato histórico aí, que remete ao ano de 1918, que foi a emancipação de Erechim, e também a sempre disponibilidade do Dr. Mozart Lago. A todos de casa, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até uma próxima. Boa noite. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.